Então, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e digo de verdade, é uma alegria, né? Aceitei prontamente o convite do padre Delmar de vir aqui fazer este encontro com vocês de formação, porque apesar de eu ter sido reitor durante 15 anos, fui até o início desse ano reitor do seminário de Cuiabá, devo dizer que ainda amo os seminaristas. Os 15 anos de reitor não me fizeram desistir, por uma razão muito simples. Uma das coisas que faz a gente ser amigo, e Santo Tomás de Aquino fala da amizade como sendo uma virtude, já que nós estamos aqui para falar de virtude. A amizade é uma virtude, só que é uma virtude mútua, uma virtude que exige reciprocidade. Se eu quero bem a você, isso é virtude minha. Se nós nos queremos bem, então é amizade. Então, a amizade é uma virtude que exige uma concórdia. Concórdia quer dizer o quê? Concorde o coração no mesmo lugar. E eu amo aqueles que amam o sacerdócio. Amo aqueles que sonham com o sacerdócio. Para mim é uma coisa que realmente faz o coração se alargar de alegria, ver um jovem que sonha com o sacerdócio. Porque apesar dos meus 18 anos de padre, né, ver vocês jovens que sonham com o sacerdócio, isso me faz me sentir jovem outra vez. E sonhar junto com vocês. Sonhar juntos de subir o altar um dia. É muito bonito ser padre. É uma coisa que todos os dias me renova por dentro, poder subir ao altar. Depois de amanhã eu vou para o Rio de Janeiro. Lá eu vou participar dos 90 anos de aniversário de Dom Eugênio Sales, cardeal arcebispo emérito do Rio de Janeiro. E eu me lembro, há 18 anos atrás, quando eu ia ser ordenado padre pelo Papa João Paulo II, Dom Eugênio, na última viagem que ele fez a Roma, ele não estava em Roma na ocasião da minha ordenação, mas ele então falando, me aconselhando como é que eu deveria ser para ser padre, isso e aquilo. E eu me lembro, eu estava dirigindo o carro, trazendo Dom Eugênio de volta do Vaticano, e ele me perguntava, Paulinho, acho que Dom Eugênio é o único sujeito na face da terra que me chama de Paulinho. Paulinho, por que você quer ser padre? E eu não tive dúvida, nem pestanejei. Eu disse para ele, Dom Eugênio, eu quero ser padre por causa do altar. Eu não quero cargo, eu não quero título, eu só quero uma coisa na vida, poder celebrar missa. Poder celebrar missa na certeza que com esse sacrifício o mundo está sendo salvo. Se a igreja me permitir isso, eu estou contente como padre. Claro que a igreja exige muito mais de nós, né? Não pense que vai ser só isso, não. Mas sonhar com o sacerdócio. Sonhar com o sacerdócio do mesmo jeito que eu sonhei quando eu era criança. Eu conto isso um pouco na introdução do meu livro, Um Olhar que Cura. Quando eu era criança, como muitos de vocês, eu brinquei de missa. Minha irmã assistia a missa, eu rezava a missa, com quissuco e bolacha. E ali eu celebrava a missa. Um sonho de infância que até hoje não se esgotou. Porque é bonito ser padre. É belo ser padre. É bonito dar a vida assim. E aqui é que, dizendo essas palavras, eu gostaria então de convidar vocês, nesses 2 dias, a nós refletirmos a respeito das virtudes e as virtudes que devem estar presentes na vida de um sacerdote.
Porque se é verdade que os sacramentos têm eficácia, é verdade que a validade dos sacramentos não depende das virtudes do padre. Não é? Nós não somos donatistas, na verdade. Vocês sabem o que é o donatismo? O donatismo é uma heresia que foi da época de Santo Agostinho, século IV, onde o norte da África inteiro ficou agitado por causa de um sujeito chamado Donato, que dizia que os sacramentos não valiam se o ministro não era virtuoso. Se o bispo não fosse santo, se o padre não fosse santo, o sacramento não valia. Agora você imagine como estaria a igreja se dependesse disso. Nós estaríamos perdidos. Perdidos se a validade dos sacramentos dependesse de nossa santidade, de nossa virtude. É verdade. A santidade, a validade dos sacramentos não depende da virtude do padre. Mas o brilho, sim. O brilho dos sacramentos, a capacidade de fascínio, de atração, a capacidade de tocar o coração, de mover, a eficácia. Não é? Um pouco nós temos essa tendência no Ocidente de nos preocuparmos muito com a eficácia dos sacramentos. Então a gente estuda na teologia o que é necessário, não eficácia, a validade dos sacramentos. A gente estuda na teologia o que é necessário para que haja validade dos sacramentos. Então, não é? Matéria, forma, intenção e ministro. Então a gente já sabe, tendo essas 4 coisas, está eficaz. Pronto. Desculpa, eu estou lapsus linguae aqui. Está válido, não eficaz. Mas a gente tem que parar de se preocupar excessivamente com a validade, embora a validade seja importante, né? A validade do sacramento é uma coisa importante. Imagina se a gente começasse agora a celebrar a Eucaristia inválida. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas uma vez que nós atendemos aos pré-requisitos da validade dos sacramentos, seria importante que nós, padres, nos preocupássemos com os pré-requisitos da eficácia dos sacramentos. Para fazer o sacramento ter o seu efeito salvífico, santificador na vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas. E um dos aspectos que influencia a eficácia, a capacidade que o sacramento tem de mudar a vida da pessoa, é a virtude do ministro. É um dos fatores. Talvez não seja nem o principal, porque se a pessoa for santa, quem está recebendo o sacramento, se quem está recebendo o sacramento é santo, o ministro pode ser um sem vergonha, né? Que a eficácia é enorme. Mas não há dúvida nenhuma de que a história da igreja atesta a presença de tantos santos sacerdotes que celebravam os sacramentos com a sua santidade de vida e com isso obtinham uma eficácia que nós, pobres, miseráveis, pecadores e medíocres, não obtemos. O que era uma confissão com São João Maria Vianney? O que era uma confissão com o Santo Padre Pio de Pietrelcina? O que era uma confissão com estes homens luminosos? Porque vocês sabem como a humanidade está dividida. A humanidade está dividida em 3 grupos. Um grupo pequenino, uma fatia pequena de homens virtuosos, de homens santos, verdadeiros homens de Deus, que você vê a santidade no rosto deles. Você vê a santidade de olhar para eles e diz: eu vi um homem de Deus. Você olhar para uma Madre Teresa de Calcutá, né? Você olhar para um São Pio de Pietrelcina, não sei se vocês já viram no YouTube, né? No YouTube, a última missa do Padre Pio. Você ver aquele homem subir ao altar. Só de ver aquilo você já fica edificado. Só de olhar para ele, né? Homens, mulheres luminosos,
nenhuma. Mas, infelizmente, essa porção da humanidade é uma elite. Existe um outro grupo que esperemos seja pequeno também. Aqui já é mais difícil de aquilatar o tamanho desse grupo, mas na nossa esperança, nós esperamos que eles sejam pequenos, é aquele grupo de homens e de mulheres tão perversos, tão maus, que a maldade tomou conta do coração deles. Tão fechados ao amor, que a gente não tem dúvida nenhuma que um sujeito desse, uma sujeita dessas, né, quando morrer, a não ser que haja algo de muito extraordinário, o caminho dele é arder no mármore do inferno, né? Mas por quê? Porque são pessoas especialmente fechadas ao amor. Existem corações assim. Um coração totalmente fechado ao amor. Não sei se vocês sabem que um dos fenômenos que o mundo ocidental tem manifestado ultimamente é o satanismo. E, por exemplo, vocês sabem onde é que os satanistas recrutam adeptos? Sabe onde é que eles vão buscar gente para entrar na igreja deles, na igreja de Satanás? Um dos lugares prediletos dos satanistas são as clínicas de aborto, onde eles vão atrás dos médicos, dos enfermeiros, das enfermeiras e médicas que participam do aborto e que se tornaram pessoas insensíveis ao sofrimento, à morte e à crueldade. As técnicas que são usadas para se fazer aborto hoje em dia são especialmente cruéis. Pessoas que se tornaram insensíveis à dor, ao sofrimento e à morte. Fecharam seu coração. Essas pessoas então, são recrutadas para serem satanistas. Não é difícil a gente imaginar o quanto é fechado o coração de um Hitler, de um Stalin, de um Lenin, de um Mao Tse-tung. Requintes de crueldade. Agora, esses dois grupos extremos não parecem ser a maioria. A maioria das pessoas que habitam a face desta terra são mais ou menos como eu e você. Nós somos o que somos, somos medíocres. Somos medíocres, isso quer dizer não que nós estamos naquela posição mediana típica da virtude, né? Virtus in medio, a virtude está no meio. Né? Mas estamos naquela posição onde in medio mediocritas. Ou seja, no meio está a mediocridade. Ou seja, nós somos essa grande multidão de gente inexpressiva, que não somos especialmente bons, mas que não somos também especialmente maus, para os quais, grande maioria da humanidade, a esperança está no purgatório. Como fala o Papa Bento XVI na sua carta Spe Salvi, ele fala do purgatório como grande esperança. Grande esperança para nós. Claro, porque quem vai ao purgatório já está salvo. O purgatório só tem uma porta de saída, e é para o céu. Quem está no purgatório não vai se perder no inferno. E, meus irmãos, se as coisas continuarem como estão, podem contar, certamente, nosso lugar é o purgatório. Se nós não melhorarmos, tomarmos vergonha na cara e fizermos penitência, se nós não melhorarmos consideravelmente, nosso lugar é o purgatório. Nós somos seres medíocres. Porque no nosso coração, o nosso coração é um coração dividido. Nós não somos homens. Nós somos um campo de batalha. Nós não somos homens. Nós somos pedaços de homens. Fragmentos de homens despedaçados por causa de nossos vícios, de nossas imoralidades, por nossas misérias. O nosso coração é generoso, de vez em quando, mas é também avarento. Nosso coração perdoa,
De vez em quando, mas também guarda rancor, mágoa. Nosso coração ama, mas também odeia. Nosso coração se entrega, mas também se arrepende e pede de volta. Nosso coração ama a Deus, mas também ama o mundo. Meus senhores, se vocês são parecidos com os seminaristas com os quais eu tive contato até hoje, nesses 18 anos de ministério sacerdotal, porque vocês sabem que eu fui 15 anos reitor, mas eu, pela primeira vez este ano, estou fazendo uma experiência que eu não fiz em 25 anos de vida. Há 25 anos atrás eu entrei no seminário como seminarista e saí este ano. Porque de seminarista eu passei a ser formador. E não saí mais do seminário. Vivi no seminário o tempo inteiro. Pela primeira vez, eu estou fazendo a experiência extraordinária de chegar na minha casa paroquial no fim do dia, fechar a porta e dizer, acabou. Acabou o expediente, não tem mais ninguém. Ninguém vai bater na porta do meu quarto, ninguém vai pedir confissão às 9 da noite. Entende? Experiência extraordinária, ter vida privada. Mas, se vocês forem semelhantes a esses seminaristas com os quais eu me encontrei nesses 25 anos de convivência dentro do seminário, eu sei que vocês são uns bons sem vergonhas. Mas eu sei também que vocês são homens de Deus. Eu sei porque eu olho para dentro de mim e eu reconheço que eu sou essa mesma coisa. Gente, eu sonho com o céu. Eu sonho com o céu e eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Mas como dentro de mim tem tanta miséria? Eu tenho 42 anos de idade. Por misericórdia de Deus, nesses 42 anos, para dar um exemplo, né? Eu nunca tive uma relação sexual. Não foi por virtude não, viu? Falta de coragem. Mas nesses 42 anos, eu vejo para dentro de mim que eu sou um verdadeiro prostituto. Nesses 42 anos eu já deitei em milhares de camas. E já tive relações com centenas de pessoas no meu coração. Como dizia São Jerônimo, numa das suas cartas a Eustóquio é o nome de uma mulher, tá? A Eustóquio, existem virgens no corpo que são verdadeiras prostitutas na alma. Estava falando de mim quando dizia isso. Meus irmãos, nós somos assim. Então, o que é que nós podemos fazer para sermos homens melhores e para sermos homens de Deus e para não arrastar para o altar esta miséria que nós somos? Procurar nos aproximar de Deus. O que é que nós podemos fazer? Então, a primeira coisa, vamos falar então de virtudes. Mas, para falarmos de virtudes, antes de nós falarmos das virtudes, nós precisamos entender por que é que já não se fala de virtude. Não é? Existe um famoso livro de um filósofo, pronunciar como Alasdair, né? Alasdair MacIntyre. MacIntyre é um livro após a virtude, After Virtue. Nesse livro, ele coloca exatamente o problema que nós vivemos agora, numa época em que a virtude já passou. Ninguém fala mais de virtude, não existe mais esse negócio de virtude. De onde é que veio isso? De onde nasceu isso? Então, assim, brevemente, eu acho que essa contextualização histórica é importantíssima, porque eu não tenho nenhuma pretensão de que, nessas 2 tardes, nós possamos exaurir o tema das virtudes. Nós vamos somente arranhar o tema. E quem sabe, se Deus quiser, criar em vocês um apetite
de mergulhar nesse tema. Que seja um tema para a vida de vocês. Porque é importantíssimo esse tema, porque os senhores vão ser diretores de almas. Como é que vocês vão ajudar as pessoas no confessionário se vocês não sabem o que é a doença, qual é o método para se livrar de uma doença e qual é o estado de saúde que vocês querem alcançar no paciente? Entenderam? É evidente que isso é um tema que todos nós deveríamos amar apaixonadamente. Então, se é assim, precisamos fazer uma contextualização histórica para saber distinguir, saber identificar quando as pessoas estão, ao invés de apresentando para nós a moral católica, apresentando uma contrafação, uma coisa falsa. Entenderam? Uma falsa moral católica. Bom, como tudo de ruim dentro da igreja, tudo começa com um padre, né? No caso aqui, um frade, o senhor Guilherme de Ockham, com o nominalismo. Os filósofos aí, né, já tocou um sino em algum lugar aí. A famosa história da controvérsia dos universais. Eu não vou dar aula de filosofia para vocês, não vou entrar nesses detalhes, né? Mas só para lembrar os teólogos aí que faz tempo que estudaram isso, né? O nominalismo, o que é? Ou seja, ele não reconhecia que existiam os universais. Mas o que isso quer dizer na prática? Não há universais. Quando eu digo cadeira, não existe o conceito universal de cadeira. Só existe esta cadeira. Aquela outra, aquela outra, aquela outra. E quando eu digo cadeira, o que há de comum entre elas é um nada. Ou seja, é um flatus votis. É um nada, não tem substância. O que isso significa? Na prática, meus senhores, vamos olhar para nós, seres humanos. Se não existe natureza, substância, essência das coisas, não existe natureza, substância e essência dos seres humanos. Isso quer dizer que não tem um projeto divino. Aqui que está a coisa. O negócio parece assim, uma dessas diatribes medievais sem consequência para a nossa vida, e nós devemos dizer, meus senhores, que a revolução feita por este frade, Guilherme de Ockham, abriu uma passagem, não é? Como que a caixa de Pandora, de onde saíram todas as desgraças que nós vivemos hoje no mundo ocidental. Não estou querendo culpá-lo de tudo, mas que ele deu pontapé inicial, deu. Um frade. Pra vocês verem o que é que um sacerdote pode fazer, né? Esse frade, o que é que ele dizia? Não existe natureza humana. Se não existe natureza humana, substância, isso significa que não existe um projeto de Deus para o ser humano. O que existe na prática é simplesmente um mandamento de Deus. Olha a consequência para a moral. É a seguinte: para Guilherme de Ockham, Deus poderia tranquilamente mandar tudo o contrário daquilo que ele manda hoje. Por que é que matar é pecado? Existe algo na natureza do matar que é errado? Para Guilherme de Ockham, não, porque não há natureza das coisas. Entende? Se não tem natureza das coisas, as coisas não podem ter uma natureza errada ou certa. Não existe natureza das coisas. Por que é proibido matar? É proibido matar porque Deus proibiu. Para Guilherme de Ockham, e ele diz isso, senhores, pasmem, pasmem. Fiquem de boca aberta, de queixo caído. Pasmem. Ele diz, ele tem a coragem de dizer que Deus poderia ter mandado ao homem algo diferente do primeiro mandamento. Ao invés de Deus dizer assim, amarás a Deus sobre todas as coisas, Deus poderia ter dito, odiarás a Deus sobre todas as coisas. Isso seria moral. Ou seja, é imoral odiar a Deus pelo simples fato de que Deus mandou amar a Deus. Mas se ele tivesse decidido o contrário, seria bom.
odiar a Deus. Ou seja, os mandamentos morais são simplesmente veleidades, caprichos, arbitrariedades divinas. Veja o conceito de Deus desse sujeito. E ainda tem gente que tem o desplante de querer salvar esse animal no campo da filosofia. É um negócio assim, absurdo. Eu já ouvi professores dizendo, não, mas não era tão ruim assim. Como não era ruim? Precisa melhorar muito para ser ruim, é péssimo. É péssimo. Porque, olha o conceito de Deus. Deus é um déspota. Deus, para Guilherme de Ockham, é um ditador arbitrário que condena coisas e manda coisas pelo simples prazer de condenar ou de mandar. Com isto, ele estava colocando os pressupostos para aquilo que nós vivemos hoje, que é a moral positivista. Como a sociedade moderna crê em Deus, mas não somos fanáticos, né? A gente crê, mas não vamos ser fanáticos. Então, é mais fácil a gente crer, por exemplo, no Congresso Nacional. Porque que é ilegal fazer o aborto. Porque ninguém passou uma lei legalizando o aborto. Mas se nós mandarmos o contrário, será virtude. Nós temos agora no nosso Congresso Nacional, nesse momento, uma lei, um projeto de lei, que assintosamente pretende fazer do aborto nos 3 primeiros meses de gravidez um direito. Vejam, não, você entendeu bem, não é que quer que o aborto deixe de ser crime, que já seria uma coisa horrível. Quer transformá-lo num direito nos 3 primeiros meses. E que nos outros 6 meses deixe de ser crime. Ou seja, a lei que está correndo hoje no projeto, ela deixa de punir criminalmente o aborto nos 9 meses de gravidez. Se uma mulher matar o seu filho faltando 1 semana para o parto, ela não será punida. E se ela matar o seu filho nos 3 primeiros meses, aquilo é um direito que deve ser garantido pelo Estado. Direito. Dá para entender a enormidade da coisa? Pois bem, nós temos um Congresso que acha que pode fazer isso. Está entendendo? Ou seja, veja como Deus foi generoso com o Brasil. Nós elegemos deputados e senadores achando que estávamos contratando funcionários públicos. Na verdade, nós estávamos escolhendo deuses. Olha que beleza. Nós temos deuses sentados no Senado e na Câmara dos Deputados que eles dizem o que é o bem e o que é o mal. Eles determinam a bondade e a maldade. Dá para ver a semelhança com o Deus do Guilherme de Ockham? Chama-se positivismo jurídico e moral. Não é? Ou seja, uma coisa é ruim não porque pela natureza ela é ruim, porque a natureza não existe. Uma coisa é ruim porque alguém disse que é ruim. Vejam que isso daqui não está somente na cabeça dos nossos congressistas, não! Está na cabeça dos seus familiares e quem sabe na sua cabeça também. Quantas vezes você já ouviu na sua casa, quem sabe até da sua mãe, ou de suas irmãs, ou de seus primos e primas, quantas vezes você já ouviu essa frase? Ah, antigamente isso daqui era pecado. Agora já não é mais. Vocês já ouviram essa frase centenas de vezes, não é verdade? Mas vejam o que é que está por trás desta frase. O que está por trás dessa frase é que pecado é uma coisa que depende de um mandamento. É Guilherme de Ockham triunfante.
triunfante e feliz, e ninguém o contesta. O que faz uma coisa pecado é o mandamento. Então, segundo esta lógica, por exemplo, suponhamos que este copo seja um copo de veneno. Segundo esta lógica, se o decreto do presidente da República ou um projeto de lei aprovado pelo Congresso disser que esse copo de veneno já não é mais venenoso, por esta lógica, o decreto presidencial faria com que o veneno não me matasse. Porque uma coisa é ruim, porque eu decretei que ela é ruim, porque eu disse que ela é ruim. Está entendendo? O que hoje mata, amanhã não matará mais, se eu decretar que não mata. Mas, meus irmãos, isso é o absurdo dos absurdos. Isso não tem cabimento nenhum. O ser humano foi sonhado por Deus. Esta é a primeira verdade. Para falar de virtude, é a primeira verdade que a gente tem que colocar como fundamento básico. Deus pensou você. Deus sonhou com você. Deus quis você, Ele fez o projeto, Ele sabe como é que funciona a criatura que Ele fez. Nós fomos pensados. Deus, para usar uma linguagem poética, Deus, com a sua mão criadora e onipotente, nos espremeu do nada. Entendeu? Ele pegou o nada e espremeu assim, saímos nós. Do nada. Nós fomos feitos do nada, um projeto dele, um sonho dele, de Deus, e ele sabe como é que nós funcionamos. Para fazer uma comparação, o sujeito que fez esse microfone aqui, ele sabe como é que funciona, melhor do que eu e você. Nós temos uma vaga ideia de como é que um microfone funciona. Mas o engenheiro que projetou esse microfone, ele sabe como é que ele funciona. E ele sabe perfeitamente quais são as normas para o bom funcionamento do microfone. Ele sabe qual é a distância que esse microfone tem que estar da fonte para que ele capte, não é, o sinal, ou transmita o sinal. Ele sabe, por exemplo, que esse microfone não vai funcionar debaixo d'água. Ah, mas eu decreto, eu digo agora que esse microfone irá funcionar debaixo d'água. Não vai funcionar, meu irmão. Ele não foi feito para isso. O criador do microfone não o pensou assim? Ora, meus queridos, quando nós falamos de virtude, nós estamos falando que existe um criador e existe uma criatura. Que Deus pensou você de um jeito e que você nasceu ainda não completamente feito. Que você é uma tarefa. Você é uma tarefa dada a você mesmo. Você nasceu. Mas você precisa chegar a se realizar. Para usar uma comparação, poderíamos pensar na imagem daqueles pequenos sapinhos, os girinos, né? A sapa na lagoa, ela coloca aquele cordão de ovinhos assim, né? Milhares de ovinhos. Graças a Deus nem todos viram girino, porque os peixes comem alguns e assim vai. Mas alguns viram girinos. E os girinos nem todos se tornam sapos. Graças a Deus, senão o mundo seria uma saparia. Não é? E então, o girino, ele é uma tarefa. Ele é a tarefa de se tornar sapo um dia. E existem girinos que não chegam a ser sapos. Vejam, um girino já é sapo, substancialmente. Mas ainda não é sapo. Ele é a tarefa. Entende? Ele é uma tarefa de sapo. Assim nós, seres humanos. Meus queridos, nós nascemos e Deus tem um sonho para nós. Nós somos uma tarefa. Isso significa que nós podemos passar a nossa vida e não alcançar a realização desta tarefa. Nós estamos sempre correndo um risco, sempre correndo um perigo, o perigo da frustração de nosso ser.
Eu vejo as pessoas muito preocupadas com a frustração dos seus desejos e pouco preocupadas com a frustração do seu ser. Ah, eu queria ganhar na Mega Sena. E a pessoa fica frustrada, né? Ah, eu queria que tal e tal candidato ganhasse na eleição. E a pessoa fica frustrada. Ah, eu queria comprar, sei lá, um carro importado e fica frustrado. Ou eu queria arranjar tal namorada, esposa, família, e a pessoa fica frustrada. Mas eu não vejo as pessoas preocupadas em frustrar o próprio ser, que é muito mais importante do que esses desejos acidentais. É um acidente você ter um carro ou não. Isso não faz parte da substância do seu ser. Com carro ou sem carro, você é você. Com mulher ou sem mulher, com dinheiro ou sem dinheiro, com fama ou sem fama, você é você. Agora, sem você, você não é você. Deus pensou você, Deus sonhou com você, Deus tem um projeto para você. E existe um projeto fundamental para todos nós. Dentro da hierarquia das virtudes, aqui não preciso nem dar o curso para vocês. Qual é a maior delas? Todas as outras passarão. Quem é que não vai passar? A caridade, o amor. Agape. Então, o amor. Por que é que o amor é a máxima virtude? Por uma razão muito simples. Deus sonhou que o ser humano poderia um dia amar. Veja que isso é um sonho ousado. Vejam que isso é um sonho que não é óbvio. Os animais não amam. Os animais não são capazes de amar. Os anjos amam. Mas não é óbvio que este ser humano, essa criatura de barro, esse animal de carne e osso, nascido das vísceras de uma mulher, não é óbvio que esta criatura de carne seja capaz de amar. É algo quase milagroso. É algo quase assim inaceitável. Tão inaceitável que foi essa a revolta de Lúcifer. Tão inaceitável que foi esta a revolta de Lúcifer. Segundo os Santos Padres, quem conhece as minhas pregações sabe que eu gosto muito dos Santos Padres, né? Segundo Santo Agostinho, deixa eu falar um pouco de anjo, para a gente entender o ser humano. Uma das comparações mais interessantes para a gente conhecer a antropologia, saber como é o homem, é saber o que é um anjo. Parece que não, mas isso tem muitos frutos espirituais. Segundo Santo Agostinho, Lúcifer e os seus demônios, os seus anjos, jamais viram a Deus. Você sabia disso? Eles nunca viram Deus. Face a face. Não viram. Porque Santo Agostinho pensa assim, veja, se eles tivessem visto, eles não teriam mais escolha. Se eles tivessem visto a Deus face a face, eles não poderiam pecar. Então o que fez Deus? Ele criou os anjos e deu a eles uma prova. Por que essa prova era necessária? Porque Deus queria que os anjos amassem. Para amar tem que ter liberdade, não é verdade? Muito bem. Para ter liberdade tem que ter escolha. Isso chama-se prova. Você sim ou não. Você vai para um lado ou você vai para o outro. Você escolhe. Não é isso? Senão não tem escolha. Muita gente fica revoltada e dizendo assim, eu não acredito que o inferno existe. Deus é bonzinho. Eu não acredito. Padre Paulo fica falando que o inferno existe, mas isso não é verdade. Deus é bom. Meu irmão, o inferno não existe porque Deus é ruim. O inferno existe porque você é livre. O inferno existe porque você pode escolher não ir para Deus.
deixe de existir o inferno e a liberdade humana acabou. Deus não quer escravos que entrem na marra no céu. Deus quer filhos que escolham amá-lo. É por isso que existe uma prova. É por isso que existe uma escolha. É por isso que existe essa possibilidade de ir ou não ir. Muito bem. Então, segundo os santos padres, Satanás e os seus anjos viram, Deus fez com que eles conhecessem, não somente os anjos ruins, mas os anjos bons também. Isso aqui é antes da queda. Antes da queda com Q maiúsculo. Antes de existir o mal. Porque vocês sabem que o mal é uma invenção do demônio. Foi o demônio que inventou o mal. Antes do demônio não existia o mal. Muito bem. Antes da queda, os anjos estavam lá, criados, novinhos em folha. Né? Nas hierarquias celestes, etc. Uns mais do que os outros, etc, etc. Depois vem os comunistas dizer que todo mundo é igual. Até os anjos são diferentes. Então não tem cabimento. Mas, então lá estavam os anjos nas hierarquias celestes, etc. E Deus então mostrou para eles, antecipadamente, num filme, né? Foi uma premiere. Deus mostrou para os anjos que os anjos deveriam servir os homens. E não somente isso. Deveriam adorar Deus num homem, Jesus Cristo. Alguns anjos se revoltaram com isto. Lúcifer, anjo de luz, olhou para aquilo que Deus estava exigindo, estava pedindo amorosamente, e achou isso uma velhacaria. Achou isso uma traição de Deus. Achou isso o fim da picada. Como era possível que Deus exigisse que ele se rebaixasse tanto? Gente, para a gente ter ideia do o que significa pedir para um anjo servir o homem, você imagine que Deus pedisse para você dedicar sua vida agora pelo bem de uma bactéria. Para salvar uma bactéria. Está entendendo? Que você nasceu para dar sua vida por amor a uma bactéria. Essa é a desproporção entre um anjo e um ser humano. Lúcifer, esse anjo de luz extraordinário, chegou e disse: mas de jeito nenhum, isso é o fim da picada, não tem cabimento. Eu me rebaixar para servir esse ser de carne, esse animal. Eu, ser espiritual, superior, luminoso, servir essa criatura ignorante, frágil, que é feita dessa mistura, esse híbrido que nós somos. Nós somos um híbrido, uma mistura de anjo e de animal. Não. Non serviam. Não servirei. Não vou servir. E então se revoltou. Abre parênteses. Isso é um parêntese dentro do parêntese, tá? Que gratidão nós temos que ter pelos nossos anjos da guarda. É uma admiração que eu não consigo conter tal tamanho. A gratidão pelos nossos santos anjos. Que eles tenham se rebaixado e se humilhado de nos servir. Gente, esses seres extraordinários, luminosos, potentes, nos servem. Que confiança, que veneração nós temos que ter pelos nossos anjos da guarda. Que amizade nós temos que ter com eles.
Fecha parênteses. Voltamos a Lúcifer. Vejam, Lúcifer não quis servir a Deus, se revoltou em soberba. E por isso hoje, Lúcifer, sem jamais ter visto a Deus, vive naquela dúvida que o corrói. Dúvida metódica de Descartes. Vive na dúvida que o corrói. Mas ele realmente ama como ele diz que ama? Ele é como ele é? Deus realmente ama, é amor e misericórdia como ele diz que é? Ou ele é esta velhacaria, este arbítrio, este alvitre assintoso que me faz servir essa criatura? Por isso o demônio tem uma revolta imensa contra o ser humano. Por isso ele é homicida desde o princípio. Por isso ele deseja o nosso fracasso. Deus criou os anjos para amá-lo. E os anjos que obedeceram a Deus o amam e se realizam. Os anjos que voltaram as costas para Deus se corroem continuamente na eternidade, naquela dúvida, naquela amargura, naquele rancor, naquele ódio, naquela soberba de dizer, do meu jeito teria sido melhor. Eu sei como deveriam ser as coisas. Essa é a atitude de Lúcifer. A soberba, o pecado de Lúcifer. Por que é que eu iria me reclinar? Por que é que eu iria me abaixar? Por que é que eu iria me submeter a esta vontade irracional de Deus de servir a criatura humana? As coisas estariam tão mais ordenadas, as coisas seriam tão mais sensatas se Deus tivesse seguido a minha lógica, porque parece muito mais sensato que os homens sirvam os anjos, e não que os anjos sirvam os homens. Teria sido muito mais sensato que eu, Lúcifer, o maior de todos os anjos, o mais luminoso, é que fosse escolhido para ser aquele que deve ser adorado, e não Jesus. E não esse ser humano. Não esta miséria de carne e osso. Não tem muito mais lógica que seja Lúcifer o Filho de Deus. Por que é que Deus escolheu se encarnar num ser humano e não escolheu se angelizar em Lúcifer? Está entendendo? A lógica. Lógica luciferina. Se você for colocar na lógica, a lógica de Lúcifer parece muito mais aceitável do que a de Deus. E, no entanto, Deus tinha algo muito maior para Lúcifer do que esta lógica. Deus tinha para Lúcifer a lógica do amor. Se ele se rebaixasse, ele teria descoberto aquilo que é maior. O maior de todos os dons que é amar. Se Lúcifer se inclinasse, se Lúcifer dobrasse sua cabeça diante de Deus, ele teria descoberto Deus nele. Porque quando uma criatura ama, não é ela quem ama, é Deus que ama nela. Se Lúcifer tivesse se humilhado, ele teria descoberto aquilo que os anjos descobriram, aquilo que São Miguel descobriu, aquilo que Gabriel descobriu, aquilo que Rafael descobriu, aquilo que o seu anjo da guarda descobriu. Se Lúcifer tivesse se humilhado, ele teria descoberto o amor, a própria natureza divina no coração da criatura. Mas que só acontece quando o seu livre-arbítrio diz, eu servirei.
eu me inclino, eu me abaixo. Né? Jesus, sim, foi Deus que se encarnou para nos ensinar o caminho. Filipenses 2, né? Humilhou-se, tomou a forma de servo, esvaziando-se a si mesmo. Obedeceu até a morte, morte numa cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Vejam a dinâmica de Deus. É um rebaixamento para a exaltação. Este é o caminho do amor. Este é o caminho da natureza do amor. O amor é eu perder-me. O amor é eu morrer. O amor é eu me entregar. É eu não ter medo. É por isso que Jesus não é por sadismo que Jesus diz, toma a tua cruz e me segue. Não é por masoquismo que Jesus se entrega no Calvário. Não é por gostar de sofrimento que Deus escolheu para nós este caminho, mas porque Ele quer nos levar para a realização plena de nossas vidas e de nossas almas, que é amar. Meus irmãos, Deus nos fez para amar. Este é o projeto, Ele sonhou conosco. Ele sonhou com o amor em nossos corações. Nós somos uma tarefa. Isso quer dizer que seres humanos podem palmilhar esta terra e nunca ter experimentado esta maravilha extraordinária chamada amor. Existem corações que passam por este mundo, mas não são seres humanos. São espectro de homem, não são homens. São somente lembranças de homens. São sombras de homens. São projetos falidos de homens que deveriam ter sido e nunca foram, porque nunca amaram. Somos chamados a amar. Essa é a nossa realização plena, total, absoluta. Nós fomos feitos não para este mundo, fomos feitos para mergulhar num amor sem limites, sem fronteiras, num oceano onde não existe orla, não existe limite e fronteira, mergulhar nesse amor infinito de Deus por toda a eternidade, um amor sem mancha, sem ruga, sem defeito. Nós fomos feitos para isto, esse é o sonho de Deus, esse é o projeto de Deus. É para isto que nós fomos criados. É para este amor que foram criados os bebês que jamais nascerão. É para este amor que foram criados os velhos que esta noite agonizam. É para este amor que foram criadas as prostitutas, os homossexuais desregrados. É para este amor que foram criados os assassinos, os terroristas, os tiranos. É para este amor que foram criados estes milhões de corações medíocres que nós somos. Esse é o sonho de Deus. Se Guilherme de Ockham tivesse razão, nós deveríamos dizer que Deus não teve sonhos. Se o homem não tem substância, Deus não sonhou com nada. Mas nós cristãos sabemos que Deus sonhou. Sonhou com o nosso amor. Sonhou com a eleição de cada um de nós. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu. Ele sonhou conosco desde toda a eternidade. Ninguém veio ao mundo por acaso. Ninguém veio aqui por um acidente. Nós viemos para amá-lo eternamente. E o simples fato de entrarmos nesta vida, por um segundo que seja. Imaginem aquele óvulo
que foi fecundado na trompa de Falópio, e o ovo desceu para o útero, e que por alguma razão não conseguiu se fixar no útero, e desceu com a menstruação num microaborto. Aquela existência já foi chamada para a eternidade de amor. 1 segundo de vida é suficiente. Gente, isso ilumina esta vida de uma forma extraordinária. Isso ilumina esta vida de uma forma que não tem cabimento nós ficarmos reclamando da vida. Ah, a vida é dura. Mas, meu irmão, o que significa a vida é dura? Para uns ela dura 1 segundo, para outros dura 90 anos. Mas para todos significa uma pequeníssima passagem na direção da eternidade que nos espera. Deus nos fez para isso, para entrar nesse amor eterno. Então, o que é falar em virtude? O que é virtude? Virtude são aquelas disposições necessárias para nós fazermos a nossa parte no alcançar esta tarefa. É claro que a nossa entrada no amor de Deus é dom, é graça especialíssima do céu. É claro que ninguém de nós merece amar. É claro que nós vamos lembrar logo no início que a caridade é uma virtude teologal, portanto um dom de Deus. Uma coisa que vem do céu. Ninguém de nós é capaz de amar com suas próprias forças. Mas todos nós somos chamados a amar. Isso quer dizer que Deus nos dá a graça suficiente para amar. Ele nos dá essa possibilidade de amar. Está entendendo? Então, aqui algo necessário, imperioso. A primeira palavra que eu gostaria de deixar para vocês, meus queridos seminaristas. Um seminário não pode ser um bando de homens que fazem de conta que não precisam amar ninguém. Nós somos celibatários, sim. Mas o celibato é uma forma de amar. O celibato não é a institucionalização do egoísmo, do individualismo, do fechamento. Nós não somos mônadas. Os filósofos lembram o que quer dizer isso? Nós não somos mônadas, fechados em nós mesmos, ostras. Não. O celibato é uma forma de amar, é um amor especial que Deus dá, é um carisma que Deus dá para as pessoas que Ele chama para amar sem possuir. Amar sem ser dono. O celibatário é chamado a amar, mas ele jamais poderá dizer, eu sou teu, tu és minha. Está entendendo? Amo, mas não possuo. Amo, mas não sou dono. Não sou proprietário. Mas o que é que nós vemos, infelizmente, em tantos seminários, e não somente isso, em tantos presbitérios diocesanos, espalhados por esse mundo afora? Um bando de homens fazendo de conta que não precisam amar ninguém. Miséria das misérias. Homens que deveriam ser os mestres do amor, que deveriam ensinar às pessoas no confessionário o caminho de amar, vivem reclusos no seu egoísmo, procurando o sacerdócio para ver se conseguem dar um jeitinho na vida. Se encontram o seu lugarzinho à sombra, a sua comodidade, o seu arrego. Mas, meus irmãos, não foi para isso que nós saímos de casa? Não foi para isso que você entrou no seminário?
Não foi para esse sonhozinho miserável, comodista, individualista, ridículo, infantil. Nós somos chamados para uma vocação grande, enorme, magnânima, magnanimidade, a grandeza de nossa vocação. Nós somos chamados ao amor. Estes seres de barro miseráveis que somos chamados a amar. Esse coração medíocre é chamado a um dia amar de forma perfeita no céu. Depois de uns 4 bilhões de anos de purgatório, tudo bem, mas em todos os casos, amar no céu. Somos chamados a amar no céu. Essa é a nossa vocação. E falar de virtude é falar das disposições que nos levam a esta vida de amor. E falando assim, já falei da maior de todas as virtudes, já colocamos aqui a pedra fundamental que orienta o discurso a respeito de todas as virtudes, que é a caridade, o amor. Nossa vocação primeira. O que não é amor nos destrói. O que não é amor faz com que nós definhemos. O homem que não ama definha, porque está indo contra sua própria natureza. O homem que não ama é como o sujeito que está sentado num galho e está cortando o galho no qual ele está sentado. Ele está se condenando à autodestruição. A sua frustração, a frustração do seu ser. Você foi feito para amar. Então, é isto o que são as virtudes às quais nós somos chamados. Mais ou menos o que nós vimos então. Vimos que Guilherme de Ockham, infelizmente, transformou os seres humanos em massinhas de modelar, onde você faz dele o que quiser. Basta você querer ser Deus e você faz de você o que você quiser. Mas não é assim. Deus tem um sonho para nós, o sonho do amor. Nós vimos como é possível rejeitar esse sonho do amor com Lúcifer e os seus anjos. Nós vimos que nós podemos então nos frustrar. Ou seja, vir a esse mundo e jamais ser verdadeiramente humanos, mas ser somente sombra de seres humanos. Vimos então que precisamos ter virtudes, ter disposições interiores, práticas, vida ascética, para alcançarmos este dom maravilhoso de já aqui na Terra começarmos de um jeito meio misturado, desastrado, desengonçado, como é o nosso de homens medíocres, mas já aqui na Terra começarmos a amar, que é a nossa vocação, no céu por toda a eternidade.